É bastante interessante que quando nós fazemos uma constelação, naturalmente a emoção, o choro vem junto. Dificilmente uma constelação não se chora, é muito difícil, eu não lembro. E nesse choro é que se cura, porque é como se nós nos voltássemos naquela época de criança, naquela dor, naquela falta que você sentiu, principalmente filhos que tiveram muitos irmãos, por exemplo, né, que é uma delícia ter irmão, por exemplo, mas de repente você fala, cadê minha mãe? A minha mãe não tem tempo para mim. E o que você sentiu aí dentro? Abandono. Quando você olha para essa sua ferida e começa a olhar para sua mãe com um olhar diferente, um olhar mesmo para que você consiga deixar brotar dentro do seu coração, da sua alma e começar a dizer assim, mãe, você é tudo para mim. Porque se não fosse essa mãe, a sua vida não existiria, você não existiria. Se você entender isso, você vai ter mais da metade do caminho vencido, no sentido o fluxo vai ser retomado. Mas você precisa sentir isso dentro de você. Tomar a sua mãe é como se fosse sentir toda a energia, toda a força, toda a dificuldade que ela pode ter tido na hora do parto. Quando ela soube que eu estava grávida de você, será que ela ficou feliz? Será que ela sentiu medo? Será que ela tremeu na base? Para quem ela contou primeiro? Será que o pai ficou feliz? Será que a mãe apoiou a sua avó? Ou será que vieram críticas? Se você olhar para tudo isso, você começa a entender a força que está dentro da mãe. Se você entender que esta força está em você e quando você a reconhece, é como se você voltasse e tomasse mais da sua mãe, porque Bert Hellinger, inclusive, que eu citei várias vezes e eu cito, porque ele foi uma pessoa que realmente trouxe essas energias de cura, que a gente vai curando a humanidade com toda essa sabedoria, com todos esses estudos e com essa prática, quando você chega onde você precisa chegar. Quem foi a sua mãe? Você nem conheceu? Quem foi a sua mãe? E se você entender que independente se ela for boa, ruim, generosa, gentil, amável, feliz, agradecida, quando você reconhece, quando você olha para sua mãe, é aí que você tem o poder de dizer a ela, mãe, você é tudo para mim. E aí, naturalmente, é como se você organizasse uma nova vida através desse reconhecimento, desta energia, inclusive, que nasceu através dela. Ela, com certeza, precisou fazer muito para você, não foi pouco. E quando você reconhece, mãe, você é tudo para mim, então você pode ter certeza que a sua vida começa a mudar. Imagine se uma pessoa que estiver me assistindo conseguir sentir isso, vivenciar isso. Se uma pessoa apenas compreender esse movimento, que é olhar para a mãe e falar, mãe, eu sou o seu sucesso. Bert Hellinger deixou essa frase para nós, essa fala, essa declaração. Mãe, eu sou o seu sucesso. E quando você fala isso para sua mãe, se você não consegue dizer, escreva a ela. Entregue uma flor dizendo isso para ela. Mãe, eu sou o seu sucesso. Se você compreender isso, que é como se você olhasse para sua mãe, olhasse no sentido de entender que a sua mãe lhe trouxe o maior presente, o maior presente de todos. Qual será? Você já sabe qual é o maior presente de todos? Você consegue identificar qual é
o maior presente, olha que barulho mais gostoso. Abrindo o presente, qual que é o maior presente, será? E se eu disser que o maior presente é a sua vida? A vida que não tem preço, a vida que não pode ser comprada, a vida que só pode ser vivida, agradecida, reconhecida. Se você compreender, se você entender que a vida não tem preço, quanto vale uma vida? Você consegue me dizer quanto vale uma vida? Se você conseguir chegar num número, eu vou dizer para você que, olha, mas que eu saiba, as vidas não têm preço. Você consegue entender o valor de uma mãe? Você consegue entender o valor da sua mãe, inclusive? Se você conseguir deixar isso, deixar sentir isso, e eu vou dizer para você que eu me segurei muito para que eu não estivesse em lágrimas nesse momento, porque quando você compreende esse movimento e faz parte dele, sente nas suas veias, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, com certeza você vai trazendo aqui uma amorosidade no seu coração que vai ser impossível você não olhar para sua mãe diferente. Vai ser impossível, inclusive, você não se olhar diferente, que você vai compreender, se você estava na dúvida, o quão valioso é o seu momento, a sua vida presente. E é aí que você começa a retomar o fluxo. É aí que você sai da inércia, da preguiça, da desculpa. É aí que você toma uma dimensão e você começa a dizer para si mesmo, se ainda existe, se esse fluxo está a partir de mim agora, eu tomo esse fluxo de vida e retomo a minha força, porque quando eu reconheço, mãe, eu sou o seu sucesso, nós nos colocamos uma na frente da outra, não de concorrência, mas para que a gente faça um movimento. E a tua força, a sua força é a força da sua mãe, a força da sua avó, a força da sua bisavó, a força da sua tataravó. E aí você entende por que você tem sonhos? Porque o seu sonho não é só seu. A sua mãe já sonhou, mesmo que sonhou calada. A sua avó também sonhou os seus sonhos. Qual é o sonho que desperta a sua alegria de viver?